Olá, hoje no Olá, Pessoas, Histórias e Conversas tenho comigo o Antônio Pereira. Seja bem-vindo, Antônio. obrigado. O Antônio é fundador e presidente da Federação de Yoga de Portugal, é também professor, mas peço então que se apresente, fale mais um pouquinho sobre o seu percurso. Muito bem. Eu sou professor de yoga desde 1981. Tenho um mestrado em treino desportivo de alto rendimento e estou fazendo doutoramento em Educação Física e Desporto pela Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona e recentemente fundei com outros colegas essa federação. Muito obrigada, Antônio, pela partilha do seu percurso. Começo agora por perguntar, nessa fase que nós estamos vivendo, não é, de mudança, que impacto isso tem na sua área profissional? Eu penso que tem um grande impacto, visto que tanto escolas de yoga como ginásios, até se saber, não prevejo que no formato que nós conhecíamos irão abrir nos próximos meses, isto é, se não for até ao final do ano. Portanto, eu acho que isso abriu outras oportunidades, como é óbvio, que são as aulas online, cursos, etc., que eu pessoalmente já fazia há alguns anos. Não existiam tantas plataformas como existem hoje, como aquela que nós estamos a usar, e penso que isso será uma das principais consequências, não só nesta área, mas noutras, o teletrabalho, que já há muito tempo se falava e agora sim teve que ter uma adesão maciça. E nesta área profissional, estas adaptações de aulas online, cursos, formações, etc. Claro que tem algumas limitações, como é óbvio, que poderá ter melhorias, desde a pessoa adquirir mais equipamento, como mais câmaras, mas isso também depende da casa de cada um, que muitas vezes a gente não tem o espaço que gostaria, espaço físico. Em meu caso pessoal, eu já estava num processo de fechar as minhas instalações por vários motivos, entre eles querer mudar de ciclo de carreira, e com esta situação isso agravou-se e pronto, estou mesmo agora no processo das obrigações legais e burocráticas de fechar o espaço para entregar a chave à minha senhoria e Acabou abrir um outro ciclo. antecipando, não é? Sim, e abrir um outro ciclo da área profissional que sinceramente ainda não sei muito bem. Mesmo o meu doutoramento, que implica uma recolha de dados com presença física e de pessoas, que eu estava a começar a fazer pela segunda vez na área da dança, porque tinha começado antes com a área do voleibol, mas não tive dados suficientes, então tive que novamente fazer uma recolha de dados, mas ontem a responsável de uma das instituições onde eu estava a fazer essa recolha de dados disse-me que até setembro não podia garantir a continuação do estudo e, portanto, também é uma área que está parada. Hoje, depois desta conversa, ou amanhã, eu já enviei uma mensagem à minha orientadora para ver possibilidades, ou se é que há alguma neste momento, porque é uma área de investigação que implica estar presente e ter, O contato porque direto, não é? a ferramenta que eu uso no estudo é o yoga, portanto eu tenho que dar aulas de yoga durante 3 meses, antes fazer avaliações das pessoas, da amostra e fim das aulas de yoga fazer novamente avaliações para depois fazer o estudo comparativo dos resultados pré e pós investigação. Portanto, vamos aguardar, viver um dia de cada vez e esperar. Aproveito já que a gente já está falando agora nessas mudanças, não é? Como é que você acha que vai ser, não é? Como é que você prevê que a vida vai ser daqui em diante? Sim, hoje em dia nós ouvimos muitas coisas, desde as teorias mais otimistas, que isto vai implicar uma mudança radical na humanidade e na forma de nós entendermos a vida e de nos relacionarmos, etc. Será bom se formos por aí.
Mas também há estudos que dizem para isso acontecer, este período tem que durar mais tempo, senão não tem um impacto psicológico e emocional para gerar uma mudança profunda na sociedade. De qualquer forma, nós já estamos num período de desconfinamento, mas pelo que observo na rua, porque diariamente eu tenho que ir passear o meu cão, pelo menos 2 vezes por dia. Além de ver mais gente na rua, eu vejo ou sinto que as pessoas têm algum receio e acho que isso vai permanecer durante algum período, se não vier uma segunda vaga, como se fala, ou uma terceira. E, portanto, eu acho que isto vai ter, o primeiro impacto é efetivo, porque nós não nos podemos abraçar, nem beijar as pessoas que gostamos, isso implica uma distância social, por muita vontade que nós tenhamos e até sintamos essa carência, principalmente quem vive mais sozinho. Esse é o primeiro impacto, não só físico, mas também emocional e psicológico, porque isso obriga que as pessoas, no fundo, se reformulem internamente em termos de afetos. Também acho que tem um impacto em termos de autoconhecimento, porque pelo facto de estarmos em casa sozinhos, queiramos ou não, somos obrigados também a pensar em nós e na nossa vida, em quem somos, quem queremos vir a ser, etc. Eu acho que isso é positivo. Pode ser duro, mas acho que a consequência positiva... Acaba também pensando nas nossas próprias escolhas de carreira, não é? Sim, Que a gente vai precisamente. querer para um futuro próximo, não é? O que é que está acontecendo agora? Sim, ou entrar numa situação de, não é de relaxamento nem passividade, mas vou usar o termo em inglês, que é let it flow, ou seja, em termos portugueses um pouco que se lixe, deixar a coisa correr, porque no fundo nós não controlamos isto, porque na realidade acho que ninguém sabe muito bem o que é que vai ser, ou como é que vai ser, portanto vamos ter que fazer coisas, dar passos pequeninos para avaliar, porque pelas informações governamentais, esta abertura só daqui a 15 dias é que eles vão poder avaliar o impacto e no final do mês o impacto que teve um mês de desconfinamento, e isso ainda pode haver um retrocesso e temos que voltar todos para casa novamente. Portanto, acho que o impacto em termos de carreira no geral é esta adaptação aos formatos digitais, teletrabalho, videoconferência, e não Então, só... já aproveito agora para perguntar, né, pegando esse gancho, no seu entender, quais são as competências-chave para alguém, não é, que procura trabalhar a sua própria gestão de carreira nessa área profissional em concreto, não é, no desporto? Eu acho que, particularmente no caso do yoga, na minha experiência pessoal de mais de quase 40 anos de ensino e mais de 40 anos de prática, o yoga dá-nos algo que é fundamental, principalmente para esta situação, que é uma capacidade de adaptação à mudança. É uma flexibilidade, fala-se na flexibilidade do yoga, mas vê-se mais em questão física, mas para mim o mais importante é essa flexibilidade, que é a capacidade de adaptação às circunstâncias, ao contexto e à mudança. Porque na realidade nós não controlamos a vida e esta pandemia mostra-nos isso, o ser humano não controla as coisas, mas podemos controlar, entre aspas, ou gerir melhor o nosso meio, se soubermos gerir as nossas capacidades afetivas, emocionais, e eu penso que isso é o principal, termos essa capacidade de nos adaptarmos sem ter expectativas de futuro, para não gerar ansiedade, mas ter a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias. Claro que para muitas pessoas estas ferramentas de videoconferência, Zooms, Skypes, etc., foi uma novidade e implica um certo stress de adaptação, porque a tecnologia é muito boa quando funciona muito bem e às vezes as coisas não funcionam bem, ou porque a velocidade de net do outro participante não é adequada ou nossa, ou porque há um pico de net e há delays ou a ligação vai abaixo. Às vezes, nesse período todo mundo já passou por um bocado de tudo, né? Isso acontece frequentemente, então isso implica respirar fundo, encontrar uma solução e adaptar-se às circunstâncias, procurar não se isolar, manter contacto com amigos, com familiares, seja por telefone, videoconferência, messenger, escrever, enfim, de estar bem informado, portanto não se deixar
influenciar por notícias que hoje existem muitas que não são verídicas e só geram pânico e ansiedade nas pessoas, e ter essa perspectiva um bocado aberta de viver dia a dia e deixar correr e ver amanhã o que é que eu posso fazer, amanhã que novidades é que existem que me permitam adaptar às circunstâncias e não ficar com os cabelos em pé, tipo como no meu caso, que tenho um doutoramento e que não sei agora qual é que vai ser o caminho, mas também acredito que irá surgir uma solução, pode não ser imediata, também ter a ideia de que muitas vezes a vida, o universo, ou quem nós queiramos chamar, nos conduz e direciona para um caminho que nós temos que trilhar. Que pode não ser o caminho que nós queremos agora, mas é aquele que precisamos para evoluir, para crescer como seres humanos. Olha, falando em evolução e crescimento como seres humanos, vamos para a segunda parte da nossa entrevista. O Antônio é mestre sagaz. Para quem não sabe, o Sagaz é um programa de mentoring e voluntariado preventivo, que foi criado e é desenvolvido pela Alento. Então, nas próximas questões, vamos falar um bocado do Antônio enquanto mestre. Aproveito para perguntar, então, de que forma o Projeto Sagaz e o jovem que você acompanha tem enriquecido o seu perfil? É assim, no meu caso pessoal, inicialmente esta relação não correu muito bem, ou seja, não houve ligação. Trocámos algumas mensagens via mensagem de telemóvel, mas nunca houve assim uma ligação que permitisse manter uma relação contínua, como é previsto o projeto ter. Mas ultimamente, por iniciativa da minha aprendiz, porque ela é que me contactou porque sabia que eu sou vegetariano há 40 anos e ela quer fazer uma mudança, ou já está a fazer uma mudança alimentar para o vegetarianismo, até porque está a estudar nutrição, e queria saber da minha experiência, então fizemos uma videoconferência. Dessa videoconferência ela ficou interessada no yoga, ontem participou numa aula que eu estou a dar online, 2 vezes por semana, e hoje provavelmente eu vou-lhe enviar um e-mail ou uma mensagem para saber como é que foi a experiência dela, como é que ela se sentiu, como é que correu, etc. E ver se a partir de agora conseguimos manter esse contacto com mais regularidade, até porque, como falámos, né, nessa videoconferência, ela está na área de nutrição e foi o que eu lhe disse, o vegetarianismo já é, mas vai ser cada vez mais uma área de futuro em termos alimentares. E, portanto, ela deveria pensar mais longe, não só na licenciatura, mas pós-licenciatura fazer um mestrado numa área que ela gostasse, onde o vegetarianismo fosse uma componente. E depois ela até pensou numa área que agora não me recordo, e eu achei interessante. E Então, depois, agora já consigo ver, então, que já teve algum impacto a nível do percurso acadêmico dela e muito provavelmente do percurso profissional, não é? Sim, porque eu nessa conversa falei-lhe ela pensar no mestrado, começar já a pensar nisso, e mesmo depois num doutoramento e enverdar nessa investigação, porque ela pareceu muito entusiasta com a questão das particularidades do vegetarianismo e a aplicação em determinadas áreas, que agora não me recordo o que ela falou, mas me pareceu interessante, e até tirou logo uma ideia relacionada com um possível mestrado. Portanto, eu acho que isso pode ter um bom impacto positivo nela, porque o vegetarianismo, quando eu comecei com 15, 16 anos, em 76, 77, não tem nada a ver com o que é o que hoje. existe atualmente, que até está na moda. Sim. E houve um crescimento cada vez maior e hoje grande parte dos restaurantes tem a opção vegetariana, mesmo não sendo restaurantes vegetarianos. E acho que é um caminho profissional que ela pode trilhar, até porque grande parte dos nutricionistas ainda tem muita cartilha paradigmática do que aprenderam e não veem outras possibilidades, como é o caso.
Engraçado que a partir de uma opção ou de uma escolha de vida, estão começando a falar sobre o percurso, não é? Sobre o Sim. percurso que vai ter impacto na carreira dela e que de alguma forma, não sei se houve impacto na sua própria carreira. O quê? O O fato impacto de na... ter escolhido o vegetarianismo, eu nem Ah, sabia que se chamava assim, para ser sincera. A gente é ouve assim, falar sobre veganismo, não é? o veganismo é um tipo de vegetarianismo, portanto, quando nós falamos de vegetarianismo, podemos ter aqui três correntes: a ovo-lacto-vegetariana, que é aquela que geralmente se chama vegetarianismo. Depois temos a lacto-vegetariana, que é, no fundo, o regime alimentar adotado na Índia, que é o maior país vegetariano, e depois temos o vegetarianismo puro, que é hoje conhecido como veganismo, vegan, etc., que tem algumas correntes, algumas mais radicais, que são aquelas em que a pessoa não deve usar casacos de couro, cintos, sapatos, etc., e outros que não são tão radicais. E claro que teve impacto na minha maneira de ser, até porque eu comecei por mudar a alimentação antes de conhecer o yoga e só conheci o vegetarianismo quando conheci o yoga. E o vegetarianismo é o regime alimentar que o yoga recomenda para que se possa progredir melhor e de forma mais profunda na prática dessa filosofia. No caso dela, eu acho que terá um impacto, até porque ela já começou a fazer mudanças, já está a comer dessa forma. Eu indiquei alguma bibliografia não muito extensa, inclusive mostrei num livro recente de uma jovem antiga modelo que teve uma doença crónica e depois resolveu mudar de alimentação e tornou-se vegetariana e hoje tem vários livros. Aliás, a história dessa pessoa começou por um blog e depois descobriu que o blog tinha milhões de aderentes e daí veio o livro, etc. Portanto, acho que a minha aprendiz, se souber agarrar bem a oportunidade e o entusiasmo com que ela está, pode ser uma pioneira jovem, porque já existe pouca gente na área nutricionista e vocacionada para o vegetarianismo, ou os nutricionistas que existem e que orientam vegetarianos ainda têm muito um paradigma, porque não têm a experiência, e aí é importante, se ela for vegetariana, poder orientar melhor, porque tem a experiência da coisa em si, não é uma teórica, digamos assim. Sendo o Antônio um dos mestres sagaz, você acha que o programa, não é, que o Sagaz ele deve continuar? Eu acho que deve continuar, até quando, não me recordo do, do proponente do projeto, da Alento, O Arthur foi Queiroz. ele, foi ele que me contactou via LinkedIn. Eu achei a ideia muito interessante, porque resgata algo antigo que se perdeu quando era Sim. criança, que era o padrinho e a madrinha, que no fundo faziam um pouco esse papel de orientadores como um mestre, ou nós termos um professor ou alguém que conhecemos que acaba por ser uma referência que nos estimula, como tive alguns professores no colégio, no liceu, agora no mestrado e doutoramento, uma outra pessoa que acaba por ser uma referência pelo exemplo de vida, e isso é muito importante porque tem que haver essa identificação de projeto entre tanto mestre e aprendiz e vice-versa, para gerar uma relação de confiança, sem a qual... Isso é muito parecido com a relação que existe no yoga de mestre e discípulo, porque não existe yoga sem mestre, e para que essa relação funcione tem que haver uma relação de confiança, e é no fundo o discípulo ou o aprendiz é que escolhe o mestre e o mestre é que aceita ou não se quer ensinar aquela pessoa. Porque na tradição oriental há muito esta personalização do ensino. É preciso haver esta proximidade para conhecer melhor a pessoa, para gerar identificação, porque cada pessoa tem uma idiosincrasia, uma personalidade própria. Então eu posso ter vários alunos ou vários aprendizes, mas não devo ensinar e orientar da mesma forma, porque cada um tem as suas
limitações e virtudes. Então acho o projeto muito interessante, acho que até deveria estar mais divulgado, talvez também pudesse ser um problema, porque quando se massifica há um risco de se perder a qualidade e o controle da situação, porque os jovens hoje em dia perderam muito, não sei se ainda existem padrinhos e madrinhas, se calhar existem, mas perdeu-se muito essa ligação, é mais uma coisa formal, e as referências que muitas vezes têm ao ídolo, que é o músico, ou o ator, etc., que é alguém distante que não se tem contacto, e ter esse contacto próximo com alguém que principalmente teve um trajeto, uma carreira, uma experiência, e a experiência é algo que só se consegue adquirir com o tempo e com os erros e os acertos. Por exemplo, no yoga diz-se que um bom mestre é aquele que errou muito, porque ao errar muito ele aprendeu muito, que é também uma coisa hoje, o erro é descredibilizado na educação. Portanto, há uma educação para a perfeição, esquecendo que para chegar à perfeição a pessoa tem que errar muito até poder acertar e encontrar uma certa perfeição. Portanto, acho que o projeto Sagaz deve continuar com mais gás, digamos assim, e tentar alargar o contacto com mais jovens e pessoas que tenham experiência, porque acho que os jovens, não só os jovens, porque eu, por exemplo, não tenho filhos, eu estou quase a fazer 59 anos, faço agora em junho, não tenho filhos, é uma experiência que eu não tive. O mais perto que eu tive foi uma namorada que tem uma criança, que hoje já é mais crescido, e não tive essa relação de filhos, se bem que os meus alunos sempre foram um bocado como filhos, que é também uma interpretação do mestre no yoga, o mestre para o discípulo é como se fosse pai, amigo, irmão, etc. Então esta coisa de orientar um jovem, um jovem, acho que tem também um pouco essa relação também, da educação, de proximidade, e acho que é bom para ambos os lados porque é uma relação em que os dois aprendem. Eu gosto muito de relacionar com jovens porque têm uma cabeça mais aberta e ensinam-nos a ver a perspectiva de outra maneira, porque com a idade às vezes a gente fica um bocado paradigmático, limitado, então há que também é uma abrir. relação que os dois aprendem, não é? Sim, 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 sim. Olha, Antônio, gostei muito de conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Obrigada por Obrigado. conversar com a gente sobre a sua gestão de carreira e sobre a sua experiência enquanto mestre sagaz. Então, para essa e outras conversas, eu convido vocês a visitarem o nosso site, que vai estar disponível na descrição do vídeo, e também as nossas redes sociais. Muito obrigada e até uma próxima conversa.